Oi, vamos para mais uma questão do Enem. Dessa vez vamos falar sobre Roma, do conteúdo de História, basicamente Ciências Humanas. Sem enrolação, vamos para a questão. Bom, o texto diz o seguinte: Roma foi imaginada e construída de diferentes maneiras nos mais distintos lugares e épocas, legitimando ou desautorizando grupos, práticas e políticas. Mas, de todos os seus legados, apropriados ou frutos de invenções, a ideia de império e sua perenidade, assim como tudo que ela acarreta, talvez seja o que mais tenha marcado o Ocidente. A gente está falando aqui sobre Roma, né? Basicamente, como eu já tinha dito em outro vídeo, a gente define Roma em três períodos. Primeiro, monarquia. Segundo, república. E terceiro, império. Aqui a gente está falando de novo sobre império. Não, no último vídeo a gente falou sobre república, agora que é império no caso. Tá dizendo que Roma, dentro de todas as suas características, modelos operantes de governos, a ideia de império foi a que mais talvez tenha marcado o Ocidente. Talvez não, que mais marcou o Ocidente. E há diversos motivos para isso, que o texto não nos fala, né? Aí o comando diz o seguinte: uma apropriação significativa do legado mencionado foi realizado pelo movimento simbolizado no slogan. A gente vai para as alternativas e a gente vê o seguinte: a gente vê diversos slogans, e um desses slogans está relacionado a Roma, a ideia de Império Romano, da cidade de Roma, no caso. Antes, como toda a questão, eu quero falar algo teórico com vocês para a gente entender o melhor do porquê a alternativa que iremos escolher. No caso, o texto fala o seguinte: diz que Roma, a ideia de império, foi o que mais marcou o Oriente ou o Ocidente, que mais marcou o Ocidente, no caso. O porquê disso? Porque a ideia de império serviu para legitimizar outras sociedades. Por exemplo, Roma não foi somente a ideia de império em Roma que serviu de base para outras sociedades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que Roma é um grande quebra-cabeça. No caso, Roma é um grande quebra-cabeças com várias peças, e cada sociedade, cada governo pegou pedaços desse quebra-cabeça, ou peças desse quebra-cabeça, e utilizou-se para se apropriar da ideia de Roma, ou do legado de Roma. Alguns se apropriaram da república, outros se apropriaram da monarquia, e alguns se apropriaram do império. Eu trocaria essa palavra primeiramente eu pensei que poderia ser servido como inspiração. Sociedades se inspiraram em Roma, mas eu vi que a palavra inspiração não correlaciona muito a isso, porque a gente pode definir mais como apropriação, como uma apropriação para legitimar ou legitimizar poder. Por exemplo, sociedades se basearam em Roma, no Império, alguns para dizer que tinham poder. Algumas sociedades se basearam na ideia de Império de Roma para justificar o seu poder ou o seu autoritarismo. Outras sociedades pegaram a ideia de República de Roma para justificar direitos, justiça, etc. No caso, a ideia de Império da cidade de Roma serviu para muitas sociedades, pois sociedades se basearam nessa ideia para justificar o seu autoritarismo, justificar que se Roma conquistou outras cidades, se Roma expandiu seu território e conquistou outras localizações e dominou essa região, eles poderiam usar isso também para fazer isso. Usaram algumas justificativas que antes, no Império Antigo, do Império de Roma, eles também utilizavam, entendem? Então, quando o texto diz a ideia de império e sua perenidade, está basicamente dizendo que a ideia de império romano se prolongou ou teve grande continuidade ao longo do tempo. O que significa a palavra perenidade é aquilo que vem de grandes períodos, ou é aquilo que é prolongado. Então, basicamente, eu correlacionei esse texto com esse modo de pensar, sabe? Algo que eu estudei ano passado sobre Roma, ainda estou estudando. E agora vamos para as alternativas. De novo, eu disse que são alguns legados, e alguns desses legados está correlacionado à ideia de império da cidade de Roma. E vamos para as alternativas. Letra A diz o seguinte: o privado é público. Será que tem a ver com o texto? Não faz sentido, pois o texto, o slogan, o privado é público, está relacionado a um movimento feminista que ocorreu na segunda metade do século XX, que era um movimento que diz o seguinte, que diz que alguns problemas que eram considerados privados, como violência doméstica, os movimentos feministas disseram que não, que era um problema público. Então dizem que o privado não é público. Então essa alternativa não está relacionada ao texto. Então a gente descartaria ela ou marcaria como incorreta. A letra B diz o seguinte: to be ou not to be? Twist question, ou seja, eis a questão, um texto que está em inglês. E é interessante, é engraçado essa alternativa, porque é basicamente como se fosse uma paródia. Você já viu aquele termo, aquela frase que diz ser ou não ser, eis a questão. Aqui a gente está dizendo ser ou não ser tupi, eis a questão. Era uma frase de algum autor brasileiro que dizia que a gente não poderia basicamente tentar copiar a Europa, a gente tinha que ter orgulho ou buscar nossas próprias histórias, entendem? Então, essa alternativa não tem nada a ver com a questão em si, com o texto, então a gente também descartaria ela.
A letra C fala, uma terra sem povo para um povo sem terra. Esse texto está relacionado ao movimento sionista que ocorreu. Não sei muito bem a fundo sobre como eu posso exemplificar esse texto, mas é algo que eu ainda vou estudar, mas eu também descartaria ela. A letra D diz o seguinte, tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, que faz mais sentido. Primeiro, tipo, eu já tenho um conteúdo teórico, um embasamento teórico para saber que isso tem a ver com Roma. Mas se eu não tivesse esse embasamento teórico, se fosse somente interpretativo, como eu correlacionaria o texto a essa alternativa? Quando a gente está falando de império, a gente está falando de grandeza, a gente está falando de autoritarismo, de algo de força, entende? Então quando a gente diz tudo no Estado, nada fora do Estado, a gente é um texto que realmente se relaciona a isso. A gente está dizendo que o Estado detém a força, tipo, que ninguém pode desrespeitar o Estado ou ir contra o Estado. Então basicamente, se eu não tivesse esse embasamento teórico, eu iria correlacionar essa alternativa por essa linha de raciocínio, por esse modo de pensar. Mas, como eu tenho embasamento teórico, essa questão basicamente diz o seguinte, essa alternativa no caso, diz que nada fora do Estado, tudo dentro do Estado, nada contra o Estado, algo do tipo. É um movimento que ocorreu no fascismo na Itália, marcado por Benito Mussolini, algo assim, o nome, esqueci, e que diz que basicamente ele basicamente utilizou isso para justificar ou legitimizar o seu autoritarismo. Ele basicamente queria resgatar essa ideia de Império de Roma e foi algo que ele justificou para criar um movimento fascista na Itália. Então, essa seria a alternativa correta, no caso. Eu já respondi, a primeira vez que eu respondi essa alternativa, essa questão no caso, eu tinha errado, mas depois estudei, fui ver e vi que tem a ver. A letra E diz o seguinte, exercer o poder corrompe, submeter-se ao poder degrada, no caso. Bom, é uma frase filosófica, né? Faz sentido, cara, essa alternativa até um pouco... meio que uma armadilha, né? Uma isca, porque a gente também tá falando de poder aqui. A gente tá falando de império tem a ver com poder, e a gente tá falando de, na alternativa, citar a palavra poder. Então, basicamente, quem não tivesse um embasamento teórico, provavelmente poderia ser pego nessa pegadinha. Mas não tem nada a ver essa alternativa, gente. A gente tá falando que exercer o poder corrompe, submeter-se ao poder degrada, no caso, é uma crítica ao autoritarismo. É uma crítica, ou seja, é um slogan que critica o autoritarismo que tem a ver com o império. Então era um slogan que provavelmente iria criticar a ideia de império na cidade de Roma. Então, só por isso a gente já descartaria. Então, a alternativa correta é a letra D. E é isso aí, galera. Mais uma questão resolvida. A primeira de muitas questões ainda, quer dizer... ainda vai ter muitas questões que a gente vai resolver. Que eu vou trazer a questão, eu vou responder, mas somente eu também não só vou responder, como eu vou explicar, eu vou dar um embasamento teórico para vocês. Eu vou deixar um link para minha comunidade, para um grupo que eu criei, somente para quem está disposto a estudar, tá com pessoas que também estão no mesmo objetivo, etc. Então, se você quiser participar, é só entrar no link. Esse grupo é gratuito por enquanto, né? E é isso aí. A terceira vez que eu deixaria para vocês se você curtiu o vídeo, curte, comente. Se não curtiu, deixa dislike, critica, fica à vontade para fazer o que quiser. É isso aí. Se quiser dar alguma opinião do que a gente pode melhorar, do que eu posso trazer pro canal, é isso aí, galera. Tamo junto.